começar a entender que os teus resultados, que a tua vida, tudo é guiado pelos teus pensamentos, você vai ver a mágica acontecer, sabe? Eu tiro isso muito por mim. Desde que eu comecei a entender mais sobre a neurociência, a ler mais sobre lei da atração, sobre cocriação, toda essa coisa, a minha mente expandiu de uma forma que eu não sei nem explicar, sabe? E o que é mais incrível é assim, essa semana que tá acabando, que hoje é sábado, foi uma semana bem para baixo, assim, para mim. Quando eu comecei a ler, eu comecei a ter uma percepção diferente sobre os meus pensamentos. Então, eu comecei a me policiar, porque isso não é uma coisa que você lê, você, putz, vou virar uma chavinha, vou parar de pensar assim. Não, é uma coisa que você vai ter que ir te policiando, que você vai ter que ir treinando até você conseguir. E eu tô nesse processo, de reeducar os meus pensamentos. Comecei a ler essas coisas, eu fiquei muito, sabe, a minha energia foi lá pra cima, assim, eu fiquei me sentindo a verdadeira esponja de energias positivas e comecei a meditar e comecei a buscar, porque é super natural, sabe, quanto mais você lê, quanto mais você entende, mais você quer crescer logo, você quer alcançar logo as coisas ali, e nada é imediato. É uma das coisas que a gente precisa entender, que nada é imediato, tudo é um processo, cara, tudo é um processo na nossa vida, tudo é um processo. Sabe aí quando você chega a certa idade e você começa a achar que tu já perdeu tempo demais, aí você quer, tipo, correr atrás do tempo, então você quer as coisas assim, só que não vão acontecer assim. Então, assim, eu tava bem acelerada, né? Essa coisa, quanto mais eu lia, mais eu entendia, mais eu buscava, então eu queria que as coisas acontecessem imediato. E essa semana que passou, eu não policiei os meus pensamentos e eu voltei para aquela pessoa de antes, uma pessoa procrastinadora, uma pessoa negativa, porque sim, eu mantinha muitos pensamentos negativos, eu comecei a duvidar dos meus resultados. Eu sempre falo da gente valorizar as pequenas conquistas, mas eu ignorei as minhas conquistas, parecia tudo tão lento, parecia tudo tão surreal, tão distante, enfim. E eu tive uma semana assim bem, sabe? E quando foi ontem, eu tava pensando assim, tudo faz parte, sabe? Tudo é um aprendizado. E eu fiquei pensando, cara, um momento que você descuida dos teus pensamentos, um momento que você ignora, que você não repreende, que você acaricia aquele pensamento negativista, é incrível como tudo que você construiu acaba sendo nublado, sendo apagado por um pensamentozinho, sabe, ruim, porque tudo começa com pensamento. Então, se você não repreende, se você alimenta, ele cresce. Natural, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. Por uma coisa bem pequena que aconteceu alguns dias atrás, me deixou muito para baixo e eu me deixei, sabe? E quando foi ontem, assim, tipo, fazendo um balanço da minha semana. Então, assim, uma das coisas que eu comecei a colocar, priorizar na minha vida, desde que eu comecei a estudar, desde que eu decidi que eu queria uma mudança, foi os meus momentos com Deus, que é o meu momento de devoção. E nesses dias eu estava tão ruim, tão para baixo, que eu negligenciei o meu momento de devoção, eu negligenciei a minha meditação, eu me permiti acariciar pensamentos que eu não deveria. E a minha semana foi uma bosta, sabe? Impressionante. É tipo um castelo de cartas, tu faz ali tudo bonitinho e um ventinho, uma brisinha que desmorona tudo. Foi exatamente assim. Só que bom que isso aconteceu, sabe? Para que eu entendesse que você nunca tá seguro o suficiente para negligenciar um momento que quer que seja com Deus, um momento que quer que seja de meditação, um momento que quer que seja de cuidar dos teus pensamentos. Cara, é muito impressionante, é um crescimento, é um processo evolutivo. Então, para que esse processo flua normalmente, você precisa se vigiar, a gente está em processo de crescimento. Então, quando você se permite parar, quando você se permite duvidar, você retrocede. E foi o que aconteceu comigo nessa semana. Sabe, ontem assim, eu parei para pensar, falei, cara, é como se tudo que eu tivesse construído, desde o momento que eu comecei, que eu decidi essa mudança de vida, sabe, eu tivesse
freado, tivesse dado um passo para trás, mas ok, já passou, já voltei a meditar, já voltei no meu momento de devoção com Deus, já estou policiando os meus pensamentos. Isso me fez entender que é um processo, e que os processos eles são lentos, e que os processos nós precisamos ter cuidado quando você decide uma mudança de vida, quando você decide uma mudança de comportamento, você tem que se policiar, você tem que se vigiar. Em nenhum momento você pode achar que agora sim, eu tô no topo, agora não existe isso. É dia após dia. Você vai se lapidando, você vai se moldando dia após dia. E sim, um descuido que você tenha, você pode perder todo aquele processo que você já evoluiu até ali, sabe? Então, assim, serviu muito para mim, porque eu entendi que eu preciso ser mais vigilante, que eu preciso ser mais persistente, sabe? E que sim, também, que os momentos difíceis vão vir, que os pensamentos ruins vão vir, só que eu preciso saber neutralizá-los. É essa a palavra, eu preciso saber neutralizar. Então, e eu tenho feito muito isso, sabe? Quanto mais eu leio, eu tenho entendido muito isso, sabe? Técnicas para neutralizar os pensamentos ruins. Então, automaticamente, quando eu começo a criar uma historinha na minha cabeça, quando eu começo a pensar em coisas que eu sei que não me edificam, que eu sei que não ajudam no meu processo de crescimento, eu já neutralizo. Não, tá repreendido, chega. Já mudo a chavinha ali. E é muito massa. Então, essa semana que se passou, que foi uma semana de merda, que aconteceram muitas coisas ruins, foi bom. Aconteceu muita coisa ruim, mas foi bom. Foi bom pra eu, acorda, sabe? Não vacila, não, porque o processo é tenso, é intenso. E é uma coisa diária, uma coisa de cada dia. E eu tô muito feliz com os meus resultados. E sim, nem sempre as coisas vão sair exatamente como eu quero, ou pelo menos não na hora que eu quero, né? Mas vai acontecer, eu tenho que saber esperar. Que aí é que tá o grande problema, saber esperar. Porque eu sou muito imediatista. Eu pedir, eu já quero que o negócio materialize ali. Só que eu tô entendendo de uma forma bem, que não é bem assim não, amor. Paciência é a palavra-chave. Perseverança e paciência. Então é isso. Beijo para todos e que a semana que se inicia possa ser uma semana de muitas bênçãos, de muitas coisas boas, uma semana cheia de luz para todos nós.